Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Vambora testar o Avira contra uma porrada de malware novo e vendo o que vai dar. Se liga na vinheta e toma o vídeo. Esse teste vai ser realizado utilizando uma máquina virtual criada no VMware, ferramenta essa que se tornou gratuita para todo mundo. Não é mais uma ferramenta gratuita para uso não comercial. Agora você pode instalar para uso comercial, dentro de empresas, órgãos governamentais, enfim, está liberado geral. Aqui no canal tem um vídeo mostrando como baixar, instalar e configurar o VMware. Se você quiser, link aqui no card e também na descrição. O Avira já está instalado e eu vou verificar se tem alguma atualização para o Windows Update e para a lojinha de aplicativos da Microsoft. Esse teste está sendo realizado no dia 18 de novembro de 2024. Esses são 130 malwares que eu vou utilizar para esse teste e todos foram baixados no dia 13 de novembro. Eu aproveito para começar a olhar as opções que o Avira me oferece, lembrando que essa é a versão gratuita, ou seja, ela não vem com alguns recursos considerados essenciais para muitos. E talvez por isso eu tenha ficado preocupado antes de começar esse teste, porque, por ser um antivírus bem simples e com poucos recursos, talvez ele não conseguisse me proteger dessa quantidade absurda de malwares. Em todo caso, eu vou verificar todas as opções e configurações que eu tenho à minha disposição. A condução desse teste vai ser feita com o Command Kill Switch em execução para monitorar todos os processos e todos os malwares que serão executados. Mas antes de começar, vamos dar uma olhada na quantidade de recursos que o Avira utiliza da minha máquina. E aparentemente ele nem usa muita coisa. São 6 processos em execução, sendo que o processo que mais usa memória RAM é um que está consumindo, em média, 53 MB. Tudo bem que, se somarmos todos, vai dar um valor até um pouquinho alto, mas nada absurdo e nada muito fora do comum. Inclusive, com relação a disco, processador, rede, enfim, tudo quanto é recurso da máquina, ele praticamente não usa nada. Então eu posso organizar as minhas janelas e eu vou extrair todos os malwares. Lembrando que cada um está compactado com senha, então eu vou extrair cada um para uma pasta. E enquanto eu faço isso, vale lembrar que o Avira já está instalado, configurado, atualizado e monitorando a minha máquina. Então ele vai começar a agir, bloqueando várias ameaças conforme ele vai encontrando. E após extrair esses malwares, eu posso apagar os arquivos compactados e vão restar 130 itens. 130 pastas, cada uma contendo um malware. E agora eu posso fazer uma verificação manual para descobrir se o Avira vai conseguir me proteger. E aqui já começa de um jeito um tanto quanto curioso. Eu terminei de fazer essa primeira verificação manual e ele não encontrou nenhuma ameaça. Porém, eu não sei se isso está relacionado a esse teste ser conduzido dentro de uma máquina virtual ou se simplesmente a verificação em tempo real dele está impedindo com que a verificação manual consiga identificar alguma coisa. Então eu vou dar uma olhada na seção de quarentena. E aqui tem uma porção de itens. Eu vou selecionar todos eles e vou mandar excluir da minha máquina. E isso porque esses aqui são itens que o Avira identificou e colocou em quarentena. Mas como eu comentei há pouco que eu não sei se a verificação em tempo real está causando algum tipo de impacto na verificação manual, terminando de fazer a exclusão dos itens em quarentena, eu vou fazer uma nova verificação manual. Mas antes, eu vou acessar cada uma dessas pastas. Todas aquelas que estiverem vazias, significa que o antivírus conseguiu eliminar a ameaça. Então, toda a pasta vazia, eu deleto. E após esse processo, nós podemos verificar que restaram ainda 40 pastas, porém 20 itens, o que significa que a verificação em tempo real continua trabalhando e eliminando ameaças. Então eu volto em todas essas pastas e elimino as pastas que estiverem vazias e dessa forma vão restar de fato 20 pastas, contendo cada uma um item, ou seja, de 130 malwares, pelo menos até aqui, o Avira conseguiu eliminar 110. Eu posso limpar a lixeira do meu Windows e faço uma nova verificação manual com o Avira dessas pastas que restaram. E ele encontrou mais ameaças. Então eu volto na quarentena, seleciono todos os itens e mando excluí-los. Agora eu retorno em todas as pastas, todas aquelas que estiverem vazias eu apago e agora vão restar 14 itens. Então eu abro o vírus total e envio cada um desses itens para vermos o que outras engines de segurança têm a dizer sobre esses arquivos.
E aqui existem alguns itens que não são executados na minha máquina, e eu descobri que eles não são executados porque são malwares que foram desenvolvidos, mas que não possuem recursos necessários para que eles possam ser executados dentro de um ambiente isolado, ou seja, dentro de um ambiente virtual. Então, inclusive, fica até a dica para quem estiver fazendo teste com antivírus. Se você está utilizando uma máquina virtual para o seu teste e algum malware, quando você tenta executá-lo, aparece esse balãozinho pop-up do Windows, fica ligado que isso se dá porque aquele malware não funciona dentro de uma máquina virtual. E quando acontece esse tipo de coisa, você não vai ter como testar o seu antivírus contra esse malware. Enfim, eu agora começo a execução de cada um desses itens para descobrirmos se o Avira consegue me proteger de cada um deles utilizando a análise heurística e a sua defesa proativa em tempo real. E quando eu termino a execução desses caras, eu vou entrando no gerenciador de tarefas do Windows para ver se tem algum tipo de processo diferente em execução, para sabermos se algum malware desses que foram executados conseguiu executar algum processo ou até criar algum tipo de hooker entre processos ou DLLs. Mas aparentemente só tem um processo em execução, que é daquele programa que eu instalei, que é um malware, ou melhor, que é um arquivo potencialmente indesejado, potencialmente perigoso e que foi instalado. Eu volto na minha lixeira, limpo todos os itens que estão aqui e reinicio a minha máquina. Volto para a interface do Avira, lá na quarentena, e tem mais um item identificado e bloqueado. Então eu excluo esse item da quarentena e agora eu vou dar uma olhada no meu computador para ver se tem alguma pasta que foi criada, alguma pasta diferente ou algum arquivo diferente. Mas isso é uma olhada superficial. É só para vermos se alguma coisa aparece aqui de forma muito grosseira. E realmente, lá na pasta roaming do meu perfil de usuário, tem uma DLL estranha e é uma DLL relacionada ao próprio i7, o que é bem estranho. E tem uma outra pasta que aparentemente está vazia e parece que é só isso de diferente. Então eu vou baixar a ferramenta de remoção de vírus da Kaspersky e enquanto eu vou fazendo o download, eu vou testar o Avira com relação àquele POC, aquele exploit do Komodo. Eu extraio esses arquivos, que são dois, um executável e uma DLL. Lembrando que essa DLL é o próprio ransomware. E antes mesmo que eu tentasse fazer a verificação manual, o Avira já identificou esse cara e colocou em quarentena, me protegendo então desse ransomware tão perigoso, o que é um ponto muito positivo para o Avira. Então eu aproveito que eu já estou aqui e vou testar também aquele script nervoso. E aqui eu imagino que o Avira não vai identificar, até porque a grande maioria, praticamente todos, não identificam esse cara. E vale lembrar que isso aqui não é um malware, é um arquivo conceitual para poder mostrar um tipo de vulnerabilidade que praticamente, tudo bem, quase todos os antivírus falham com relação a esse tipo de arquivo. E aqui com o Avira não é diferente, ele não identifica nada, então caso eu execute esse cara, ele vai fazer alguns processos e vai arrebentar com a inicialização do meu Windows, fazendo com que a partir desse momento, para eu poder usar a minha máquina, eu vou ter que fazer uma restauração ou formatar o computador. E detalhe, a restauração, se você tentar fazê-la utilizando a própria restauração do Windows, aquela que vem na própria instalação do Windows, tu não vai conseguir. A única forma é utilizando a mídia de instalação do Windows. E a partir da mídia você vai fazer a restauração, que é basicamente a mesma coisa que você formatar e instalar tudo do zero. Inclusive, é o que eu recomendo você fazer caso um arquivo como esse arrebente a sua máquina. Eu volto na pasta contendo os malwares e agora restaram 10, o que significa que o Avira conseguiu remover mais alguns itens. Então vamos lá, de 130 malwares, depois de toda essa verificação, demora, delay, etc., restaram apenas 10, o que significa um resultado muito interessante. O Avira conseguiu eliminar 120 itens, 120 malwares. E de quebra ainda conseguiu eliminar aquele ransomware que arrebenta as máquinas que têm o Komodo. E na verdade arrebenta a maioria das máquinas com a maioria dos antivírus. Mas enfim,
eu vou aproveitar e vou executar a ferramenta de remoção da Kaspersky para termos uma opinião geral sobre tudo quanto é item, tudo quanto é arquivo que eu tenho nesse computador. E com isso, nós vamos ter uma ideia um pouco mais coerente sobre o que de fato está acontecendo aqui. Porque de 130 itens, o Avira conseguiu eliminar 120. Só que durante os testes, você viu comigo que vários foram executados e um até foi instalado. Então, mesmo que eu tenha feito aquela vistoria, procurando por algum processo ou algum arquivo ou pasta diferente e não tenha encontrado nada, apenas no gerenciador de tarefas que tinha um processo que é de um programa que foi instalado. Mas, apesar disso, é importante termos uma visão de outra ferramenta que não seja o próprio Avira. Enfim, eu vou deixar o scan rolando e vamos embora curtir um som enquanto isso. No fim das contas, a ferramenta de remoção da Kaspersky identificou 15 objetos, sendo que 2 desses objetos não são malwares, mas sim são softwares legais, softwares legítimos, mas que podem ser usados por alguém mal intencionado para prejudicar você. E existem mais 2 caras também considerados softwares legítimos, porém que podem ser utilizados por alguém mal intencionado. Ou seja, vão restar 11 itens. E aqui, inclusive, tem um bem curioso, que está lá na minha pasta de imagens. Na verdade, dentro dela foi criada uma outra pasta, e dentro dessa pasta eu tenho um arquivo BAT e alguns outros arquivos dentro de subpastas. E isso aqui parece ser um malware dedicado ao mercado nacional, até porque a pasta que foi criada, ela foi criada usando um nome em português brasileiro. Enfim, se eu faço a verificação manual, o Avira não identifica nada. Se eu abro esse arquivo com um bloco de notas, eu não consigo ver o que está escrito aqui porque é uma informação criptografada, mas eu consigo perceber que ele vai executar o PowerShell. E se eu tento executá-lo, o Avira também não vai fazer nada, não vai identificá-lo e ele simplesmente vai ser executado. Se eu volto para a interface do Avira, pelo menos ele não é ousado em dizer que a minha máquina está segura ou que eu estou protegido. Ele apenas diz que a minha proteção antivírus está habilitada. Pelo menos ele é honesto e é sincero comigo, porque protegido eu sei que eu não estou. E aqui é importante pensar o seguinte, de 130 itens, restaram apenas 10, o que é um resultado muito bom. Porém, desses 10 itens, 15 foram identificados pela ferramenta da Kaspersky como itens perigosos. E claro, diversos desses itens são os próprios malwares que não foram identificados pela Avira que permaneceram na minha máquina, lá naquela pasta de arquivos fofinhos e confiáveis. Tranquilo até aqui. Só que tem alguns itens que foram identificados que estão em pastas temporárias, que estão na minha pasta de perfil de usuário, a pasta de imagens, e tem aquele processo rodando também. O que significa que a minha máquina ficou vulnerável, porque não importa se o Avira ou qualquer outro antivírus bloqueie 1 milhão de vírus, 1 milhão de malwares, bastou apenas um passar que aí deu ruim. Mas sou só eu dizendo, né? É a minha opinião. O que você acha? Concorda ou discorda? Deixa aqui nos comentários. Aproveita, se você gostou, deixa o like. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para dar aquela moral. É isso, galera. Tamo junto e até a próxima.